Foi algo sem precedentes na história da Biblioteca Nacional e, por isso, o inusitado dessa mostra rapidamente catalisou as atenções da organização da biblioteca, dos visitantes e da imprensa. E revelou um trabalho que eu já conhecia, do professor Emílio, que é desse garimpo, daquilo que as pessoas desprezam por desconhecimento, por desinformação, culturalmente não atribuem valor, principalmente quando um ente querido de mais idade morre e você faz a faxina da casa, deixando um cômodo livre e não presta atenção que ali tem um selo olho de boi, que ali tem fotografias raras, históricas, de valor inestimável. Então o Emílio conseguiu organizar, a partir da rotina da coleta seletiva, num bairro de Niterói, onde ele introduziu de forma pioneira esse serviço da segregação do lixo seco, ele rapidamente se deu conta de que ali havia um tesouro. E um tesouro que ele passou a ter muito prazer de orientar os catadores a dizer: se você encontrar isto, isto ou aquilo, algo parecido com isso que eu estou descrevendo, separa que eu quero dar uma olhada. E reuniu um acervo fantástico. Então, eu acho que o Emílio representa, na história da coleta seletiva no Brasil, um marco importante de cuidado com aquilo que a gente tão facilmente tem desprezado. Em relação aos recicláveis, não merece ser chamado de lixo. A Política Nacional de Resíduo Sólido chama de resíduo, e resíduo tem utilidade serventia. Emílio, lá atrás, movido certamente por uma angústia existencial de viver num lugar onde isso estava sendo abandonado e procurando criar uma fórmula que remunerasse famílias de baixa renda com essa segregação, deu um passo à frente. E a mostra na Biblioteca Nacional é a culminância de um projeto que começou a identificar tesouros. Não é exagero, não é um eufemismo. É tesouro. Tesouro descartado como lixo. O Emílio percebeu primeiro isso. Quando você tem uma sociedade mais simples, é óbvio que os rejeitos também podem ser resolvidos de maneira mais simples. As grandes dificuldades começam desde a antiguidade, quando as cidades são maiores. E na antiguidade você não tem muito essa ideia do que a gente chama hoje de resíduos sólidos. Você tem mais o que comumente, até nos textos bíblicos, se chamava imundície, não é? Que é uma mistura dos nossos dejetos, fezes, urina, etc., com resíduos também domésticos. Então, se você pegar um exemplo clássico, a cloaca de Roma, para lá ia tudo, né? Isso que nós chamamos lixo, as fezes, a urina, águas servidas, né? E é só no final do século XIX que há uma separação, com a canalização do esgoto, etc., uma separação clara entre o esgoto sanitário e os resíduos sólidos. O lixo, os resíduos, né, que nós produzimos, ele nos remete para várias coisas, né? Logicamente, o núcleo central é a gestão de resíduos, né? A coleta, a destinação final, o seu reaproveitamento, mas também tem a faceta, por exemplo, da educação. É fundamental que o morador, o cidadão, entenda o papel dele dentro desse sistema complexo, e é complexo e caro, né? Por outro lado, você tem estudos, ou possibilidade de estudos históricos, né? Ver como que o homem tratou os seus resíduos através dos séculos. Você pode ter um viés antropológico, né? De como que se dá a relação do homem, do lixo na sua cidade. Você tem aspectos religiosos, né? Relação lixo-morte, degenerescência. Então, o lixo, além de ser um tema fundamental na cidade, né? Porque ele tem que dar gestão de resíduos, é óbvio que academicamente ele tem vertentes muito interessantes de análise, né?
Emílio pensou o planeta a partir de uma geografia mais imediata, mais precisa. O Emílio deixou discussões abstratas que poderiam ter, e continuam tendo naturalmente, grande impacto epistemológico e ético, mas o Emílio justamente trouxe a dimensão ética e a dimensão da epistemologia para a praxis. Aí uma outra leitura de Feuerbach, que era preciso transformar o mundo, né, nas teses absorvidas sempre num conceito de civilização ocidental. Só que o Emílio teve a felicidade de ser o pioneiro, e todo pioneiro abre estradas, mas a preços às vezes duríssimos, né? Muitas vezes se perguntava o que estava a fazer um filósofo no meio dos resíduos. Que importância poderia ter Emílio na coleta específica, quando não se pensava sequer na coleta, porque havia uma espécie de memória, e ainda é um problema, inclusive na situação atual, processo de memória de uma perspectiva desenvolvimentista, tipo anos 70, em que tudo se podia, tudo era inesgotável, na ilusão, porque já sabia que não era, mas naquela ilusão. Portanto, Emílio teve que lutar um pouco com esse tipo de resíduo, que até os dias de hoje, estamos na altura de 2019, isso ainda se realiza, quanto mais na sua própria época. O que estava a fazer um professor quando o conceito de extensão era bastante pálido, professor da universidade, quando os laços de solidariedade no Brasil eram ainda muito mais frouxos do que nos dias de hoje? Que percurso estranho seria aquele que ele dá? E, no entanto, Emílio estava, nesse projeto, desenhando um rosto, compreendendo uma sociedade, enquanto que Baudrillard falava da semiologia dos objetos, e dava uma grande importância, porque cada objeto acabava compondo uma reflexologia do entorno. Os objetos não eram paraquedizados, os objetos eram sintaticamente organizados, semanticamente atravessados de valor. Pois é, essa era a semiótica de Baudrillard. O Emílio foi mais longe. O Emílio foi buscar uma situação ainda mais fascinante do ponto de vista epistemológico, porque aí a semântica estava perdida, a sintaxe não havia, e o Emílio precisou criar uma semântica e uma sintaxe suficientemente generosas e abrangentes para reconstituir todo um traçado da sociedade do descarte. O Papa Francisco, por exemplo, fala muito dessa ideia do descarte e se posiciona contrariamente, ele que é um dos maiores estadistas hoje no mundo, quase que uma voz solitária, a fazer a defesa de uma concepção ética, solidária e contra o descarte. Quando a gente pensa depois que, muitos anos depois do trabalho do Emílio, algumas tendências filosóficas e políticas começaram a falar de um decréscimo feliz, por exemplo, Georgescu e vários nomes importantes começaram a pensar até que ponto nós poderíamos apostar sempre num crescimento excessivo, inexausto, utilizando naturalmente as reservas futuras de Marte e do Sistema Solar, porque desse jeito não podemos continuar esgotando aquilo que Leonardo Dorff falava muito bem, né, dessa terra sofrida, crucificada, martirizada. Portanto, o Emílio criou, muito tempo antes, toda uma trajetória que hoje se considera uma trajetória de pessoas normais, de pessoas que têm um compromisso civilizacional e ético, e solidário, e republicano. O Emílio se antecipou a tudo isso com uma felicidade de semeadura, né? Levou tempo para que a sociedade pudesse compreender em profundidade, por inteiro, de forma mais dilatada, a sua função, e porque o Emílio também tinha que construir discursos poliédricos capazes de fazer um diálogo de partes que jamais dialogaram. E, por exemplo, a conversa com os catadores, a conversa com a comunidade em que estavam inseridos os catadores, a conversa com a universidade, a demanda de que aqueles alunos e pesquisadores compreendessem a profundidade metafórica, metonímica, ética, epistemológica daquele trabalho. Afinal de contas, o projeto Emílio hoje se impõe com um rigor, uma beleza contundente. Sobretudo, eu acho que isso talvez eu não consiga gostar de dizer, porque o Emílio foi a partir do tempo, da sua própria experiência e da reflexão, juntando outras também formas dispersas, como o pensamento e a produção dos resíduos, aprofundando esse processo e essa leitura de forma extremamente original, extremamente importante, para além de recuperar objetos e obras perdidas numa galáxia perigosa e escura, dando a todos aqueles objetos uma luz estelar, a luz que é do próprio Emílio. Emílio foi meu professor em 1996,
num curso oferecido pelo ISERO, Instituto Superior de Estudos da Religião, chamado Teoria e Praxis do Meio Ambiente. Foi o meu primeiro contato com o Emílio. E ali ficou muito evidente para mim algo deslumbrante, que era uma pessoa com o pedigree acadêmico dele, preocupado com algo que ninguém prestava atenção e que, obviamente, ambientalistas sempre se preocuparam. Imagina, Brasil, 1996, se hoje está desse jeito, 3 mil lixões a céu aberto e coleta seletiva ainda tão desprezível, naquela época era algo absolutamente inovador esse discurso. Eu estive mais de uma vez em Niterói fazendo reportagem com ele, além da reportagem da mostra do garimpo de tesouros no lixo descartado no bairro de São Francisco, naquela cidade. E o Emílio, de fato, é uma pessoa que conseguiu fazer a transposição do lixo visual e sensorial para o lixo espiritual e emocional. Ele conseguiu, de forma brilhante, eu não conheço outro autor no Brasil, em língua portuguesa, que tenha feito esse tipo de trabalho com nível de profundidade, acuidade intelectual, pesquisa. O Emílio mostrou de onde vem a aversão que nós temos por qualquer coisa no universo do lixo. Então, é muito interessante o estudo na área da psiquiatria. Psiquiatra ou psicólogo que lê os livros do Emílio encontrará ali preciosos elementos que corroboram em favor da sua rotina de trabalho, identificando os elementos psicológicos associados ao que está sendo descartado. Então ele fala da morte, né? Ele fala daquilo que não existe mais e precisa se dar algum destino, porque não tem mais função. E isso impacta o psiquismo das pessoas. E a gente não sabe disso, a gente não tem a noção. O Emílio trouxe para a tela mental da consciência aquilo que jaz nas profundezas do nosso psiquismo e que está associado com um hábito banal do dia a dia, que é produzir lixo. A coleta seletiva começa aqui no bairro de São Francisco, em 1985. É lógico que ela foi uma combinação de interesses da universidade, como tema acadêmico, da Associação de Moradores do Bairro, que tinha um presidente muito ativo, o senhor Cláudio Tarquino, e também com o apoio de um órgão de fomento alemão, né, a GTZ. E começa a partir dos interesses que eu fui desenvolvendo quando morei na Alemanha. A questão ambiental estava muito em voga, né? E eu imaginei a possibilidade de implantar isso aqui no Brasil, né? Principalmente de início numa experiência piloto, apesar de que já anteriormente sempre se tinha falado sobre coleta seletiva no Brasil, mas não havia nada sistemático estruturado. Então, a coleta seletiva de São Francisco, que dura até hoje, foi para mim assim, espécie de um laboratório. Eu pude acompanhar a discussão, a implementação de outras experiências a partir do trabalho de São Francisco. Então, eu diria que começa com São Francisco, e São Francisco teve um papel muito importante nas discussões. A ideia de que eu, às vezes, em alguns trabalhos, eu me coloquei como um observador de resíduos, né? Foi mais no sentido de que eu não queria me colocar como um conhecedor dos resíduos, né? Como um expert, porque eu acho que é um mundo muito complexo, multidisciplinar, que tem lugar para o engenheiro, tem lugar para o antropólogo, tem lugar para o educador, e dar conta dessa complexidade toda é muito difícil. Então, às vezes, eu me coloco assim como um observador de resíduos. Já o aspecto que muita gente salienta do colecionador vem de uma outra vertente do meu trabalho, que não é mais da gestão de resíduos, etc. É da observação, que eu, logicamente, adquiri isso pela coleta seletiva, da importância, não é? De você observar os resíduos, porque a sociedade, diariamente, não é? Vai jogando fora, em forma de livros, cartões postais, moedas,
mapas, etc., um acervo cultural muito importante, né? Tanto que nós montamos na universidade um programa, né, junto com pessoas lá da Biblioteca Nacional, um programa chamado Resíduos e Memória. Isso foi fruto de observação e fruto também de uma atitude de pedir para os separadores que eles separassem esses materiais. E nós ficamos surpresos com os resultados, né? Coleções de livros, moedas, selos, coisas raras, mas não só raras, às vezes que ainda são úteis, né? E você pode vender para um sebo livros didáticos e tal. Então, eu me considero assim, um colecionador de materiais que foram descartados, não um colecionador no sentido tradicional, do sujeito que compra uma peça, etc. Eu sou uma pessoa, fiquei muito atenta esses anos todos a materiais que eram descartados, né? E depois que muita gente ficou sabendo que havia uma triagem, eles ficaram até mais à vontade para descartar aquilo que eles não queriam. Porque, veja, na vida moderna, você às vezes mora em uma casa ampla. Por qualquer motivo você tem que ir para um apartamento pequeno. Você vai descartar coisas. E às vezes são pequenos acervos, né? Os grandes acervos, todo mundo está mais ou menos focado. Morre um grande colecionador, um bibliófilo, um grande intelectual, as pessoas já sabem que ele tem ali um material. Mas o homem comum, pouco conhecido, às vezes ele tem pequenos acervos de família, etc., que vão embora. Às vezes, imigrantes, né? Materiais em alemão, né? As outras gerações já nem sabem o que é aquilo que você lê, né? Então, muita coisa é descartada sem que as pessoas percebam o valor cultural que está aí. E não é à toa que, de vez em quando, vem o noticiário dizendo fulano achou algo importantíssimo no lixo em Copacabana. É fruto disso, isso é apenas a ponta do iceberg, né? Que, na verdade, nós vamos descartando esses materiais, principalmente quando as pessoas morrem. Não é? Você guarda coisas, cartas, etc. Depois, quem vem resolver o que fazer com as suas coisas, primeiro que ele faz, vamos pôr fora as roupas, né? A roupa, os lençóis, etc. E depois, às vezes, aquilo que as pessoas não dão muita importância e, às vezes, são coisas fundamentais para a cultura. E nós temos um exemplo disso, é a coleção que nós temos lá sobre o estado do Rio de Janeiro, no Centro de Memória da Universidade. Há uma coleção lá que é proveniente só da coleta seletiva do bairro de São Francisco. Já não coleciono selos. O mundo me inquisila. Tem países demais, geografias demais, desisto. Nunca chegaria a ter um álbum igual ao do Dr. Grisolia, Orgulho da Cidade. E toda a gente coleciona os mesmos pedacinhos de papel. Agora coleciono cacos de louça, quebrada há muito tempo. Cacos novos não servem. Brancos também não. Tem de ser coloridos e vetustos. Desenterrados faço questão da horta. Guardo uma fortuna em rosinhas estilhaçadas, restos de flores não conhecidas. Tão pouco, só o roxo não delineado, o carmesim absoluto, o verde não sabendo a que xícara serviu. Mas eu repasso a flor por sua cor. E é só minha tal flor. Se a cor é minha, no caco de tigela. O caco vem da terra como fruto a me aguardar. Segredo que morta cozinheira ali depois, para que um dia eu o desvendasse. Lavrar com mãos impacientes um ouro desprezado por todos da família. Bichos pequeninos fogem de revolvido lar subterrâneo.
Vidros agressivos ferem os dedos. Preço de descobrimento. A coleção e seu sinal de sangue. A coleção e seu risco de tétano. A coleção que nenhum outro imita. Escondo-a de José, porque não ria nem jogue fora esse museu de sonho. Em 2016, concluiu seu pós-doutorado sobre resíduos militares. Ultimamente eu tenho me voltado um pouco para estudos históricos na área do lixo militar, né, de resíduos militares. E aí eu me deparei, né, com uma coisa muito interessante, que eu particularmente não sabia, qual a origem do termo faxina, que nós usamos para limpeza acurada. E o faxina, na verdade, era um instrumento militar usado para as tropas ultrapassarem fossos ou nivelar buracos, etc., que eram feixes, né, de galhos, essas coisas, que eram amarrados, né, e quando amarrados são muito resistentes, e ele se chamava faxina, aquilo era uma faxina. E depois, com o tempo, os soldados, né, as pessoas que se encarregavam de fazer aquelas faxinas, de cortar, né, eram faxineiros, né? E, posteriormente, eles começaram a também fazer serviços gerais, recolher material do campo, às vezes levar cadáver, outros serviços de limpeza no próprio acampamento. Então, depois que desaparece a faxina como instrumento militar, né, que foi usado até a Primeira Guerra Mundial, o que acontece? A palavra faxineiro começa a ser associada a serviços gerais. Tanto que, ainda no Exército, você fala da faxina, é faxina você descarregar um caminhão. Então, mas eles usam como serviços gerais. E isso trouxe para o mundo civil a ideia só de limpeza. Então, nós falamos a faxineira, ou faxineiro, é aquele que faz uma limpeza mais acurada. Dentro, por exemplo, do Exército Brasileiro, tem um sentido mais amplo, né? Então, eu acho que é muito interessante essas coisas, e você vai ver que é a faxina que vai ser o símbolo do fascismo. Aquele feixe que era um símbolo romano, não é? De autoridade, de mostrar a autoridade de algumas figuras da Roma antiga. Se eu não me engano, eram os... Agora não me falha a memória de quem. E vinham machados. Então, é um termo muito rico, né, da história militar, da história de Roma, essa coisa, que passa pelo fascismo, essa coisa toda. E a ideia é sempre de que o feixe é forte, da união de galhos que podem ser facilmente quebrados. Mas o feixe não, você não consegue quebrar o feixe, daí a sua resistência, às vezes até em uma trincheira, né? Então isso foi muito usado. E por outro lado, você vai ver que as vassouras antigas, né, nada mais é do que uma faxina, né, menor, onde você coloca um cabo e deixa solta a ponta, uma das pontas. Então ela fica amarradinha aqui, com aquelas pontas saindo, que são aquelas vassouras antigas, né, de varrer terreiro, essa coisa toda. Então você buscar essas conexões são muito interessantes, né? Diria que talvez um dos mitos que a gente precisa romper, essa ideia que nós podemos consumir à vontade, gerar resíduos à vontade, que existe sempre um processo mágico através da reciclagem, etc., que resolve isso. A reciclagem é importantíssima também, né? Mas ela tem seus limites, né? E os limites se dão, às vezes, por questões econômicas, não é viável reciclar, por distância, não é viável mandar para determinados lugares, ou às vezes você não tem as indústrias necessárias, tal, e às vezes o próprio, como eu disse, o próprio custo, né?
E em todo o processo da reciclagem há perdas, né? Então nós temos que, sempre na área do lixo, prestarmos atenção nas soluções, etc., mas não criarmos panaceias, né? Que é onde você resolve tudo, como tirando do produtor do lixo a sua responsabilidade de participar com mais cuidado desse processo. A primeira coisa que precisa ser dito sobre os catadores é que eles são e certamente continuarão tendo um papel importantíssimo nos esforços de reciclagem no país. Primeiro, que eles são pessoas que desenvolvem o seu trabalho de forma autônoma, sem custos para a municipalidade ou para o governo, né? E tem um papel fantástico. Que precisam ser protegidos, sim, mas também não podem ser glamorizados, né? Como se estivesse na mão dos catadores organizados a tarefa de desenvolver, por exemplo, a coleta seletiva no Brasil. Então, eu acho que é mais um setor onde a gente tem que observar muito bem as experiências negativas, por que elas se deram. Às vezes você chega em cooperativas de ex-catadores onde você não encontra nenhum ex-catador. Às vezes são pessoas que vieram de outras áreas, etc., e são englobadas ali como catadores ou ex-catadores. Então há muita confusão nisso. Agora, olhar o catador como uma pessoa importante dentro do sistema nosso de reciclagem, né? Ele é importante, porque talvez sejam eles que mais forneçam matéria-prima para a indústria, através dessa ramificação sofisticada do ferro velho, né, de outros grupos mais organizados. Então, essa rede, muitas vezes, começa com o catador e ele é fundamental. Agora, como eu disse, glamorizar isso e começar a imaginar que há uma solução mágica por esse caminho, eu acho muito, muito complicado. O catador tem uma dignidade, né? Um sujeito que está catando ali, ele pode ser um alcoólatra, às vezes até por ter problemas mentais, mas é um homem que não deixou de optar pelo trabalho, né? Ele não é um assaltante, um traficante, mas é um homem que continua trabalhando, e trabalhando difícil e trazendo benefícios, sim. Mas não é ele o problema é o lixão. Exemplo de vida aí, essa parte aí me toca muito, porque era usuário de droga, alcoólatra, né? E tive problema com a criminalidade também, que chegou um momento da minha vida que eu achei que já estava tudo perdido, por isso que eu falo que o lixo me resgatou. Foi no momento de 7 aos 15, 16, dali já começou a perder aquela oportunidade de ser molecão, de andar ali, você já está grande, você já tem cação serviço, aí você bater na porta de um trabalho e não encontrar nada. Não justifica a criminalidade, não justifica nada, mas falta muita oportunidade. E nessa oportunidade tem as facilidades. E nessa facilidade nós tivemos algum acesso à parte de criminalidade, mas daquilo ali só trouxe problema. Problemas com justiça, depressão, inquietação, e dali a gente chegou um momento, perdeu até o controle. Aí, mas através da reciclagem, quando encontrou com a reciclagem, tipo assim, se eu quiser um alimento, eu vou no latão ali, eu acho. Se eu quiser uma roupa bonita, eu vou mexer na sacolinha, eu vou encontrar. Preciso de roubar. Se eu quero um dinheirinho, para quê que eu... Aí eu voltei, resgatei a origem, eu e meu outro irmão. Nós não vamos vender droga, se tiver oportunidade, nós não vamos vender droga, nós não vamos assaltar, não cometer delito algum. Mas então por quê? Que nós ainda tem o que sobra para nós, o resto das pessoas. E o resto das pessoas a gente passou a ter colocou um olho clínico e fazer uma retrospectiva do passado. Tipo assim, quando nós tínhamos aquela idade, nós pegava ali, ia lá, buscava, vendia um papelão, comprava uma bala que meu pai não podia. Então não mudou nada. Eu vou ali, eu pego uma quantidade de um papelão, vendo ali eu consigo já levar um leite para casa, né? Já consigo comprar. Vamos falar, se eu não quero pegar da riscar, é um exemplo.
posso ir lá na loja comprar uma roupinha. Então, dali eu aprendi o lixo, o lixo ensinou que tem muita oportunidade no mundo da reciclagem, que não precisa levar para a criminalidade. Eu acho que o que você realmente tem no catador é você olhar aquilo como um trabalho digno, né? Digno. E ele não vê na sua atividade os limites que nós vemos, né? E até ele tem assim um outro lado que é muito interessante, que às vezes a gente esquece, que eu só vim a entender quando eu comecei a colecionar os objetos culturais que vinham no lixo. O catador, todo dia que ele sai para as ruas, ou mesmo um catador de lixão, isso o trabalho do Coutinho mostra muito bem. Ele vai todo dia para descobertas. Ele acha relógios, ele acha ouro, ele acha uma série de coisas. Então, trabalhar com aquilo não é só um ganho, é o jeito uma roupa nova, não é? Um rádio que ainda funciona. Então, ele vai descobrindo materiais que lhe são úteis, não é? E que, de alguma forma, cria uma renda para ele também. No filme, o sujeito mostra, né? Olha, essa televisão, esse rádio, essa roupa, eu consegui no lixo. Porque a gente se esquece quanta gente rouba através do lixo e depois não pode ir lá buscar. Vamos dizer, uma pessoa que trabalha em uma loja, quer roubar uma peça nova do patrão, às vezes põe no lixo. E aí lá fora vai e pega, às vezes não dá. Para onde é que vai? Vai lá para o aterro, ou às vezes o catador fuçando encontra aquelas coisas. Então a gente tem que olhar que o catador ele tem uma visão da coisa diferente da nossa. Agora, o que nós sabemos é que ele é útil para a cadeia de reciclagem, né? Mas também é útil para a cadeia de você reutilizar, não é? Muitas vezes eles catam coisas que eles dão de presente depois, né? Então a gente tem que procurar aquilo que eu falei, você tem que procurar entender melhor a situação antes de criticar ou antes de procurar soluções assim meio mágicas, né? Porque o lixo não admite, vamos dizer, amadorismo. Então você tem que ter uma visão mais profissional, mais acadêmica sobre ele, né? Foi no tempo do lixão também. Aí lá no lixão não é só roupa, alimento também. Aí chegava alimento lá chegar alimentos descartáveis, aí Deus também, nós adquirimos anticorpos, bate na roupa mesmo e manda para a garganta e deixa moer. Aí os garis dessa cidadezinha viram aquilo, eles acharam aquilo horror, e eu achou aquilo um horror. Aí uns falaram, não, vocês vão morrer. Aí falou assim, não, então vocês pedem a população lá para embalar bem os alimentos, né? Se tiver alguma hortifruti que vai jogar, igual vem misturado aqui para deixar ensacadinho uns 3, 4 sacos aqui, nós reaproveitamos esse alimento. E nesse embalo também as roupas, né? Aí nessa época nós ficamos até um pouquinho enjoados, porque quando morria alguém da cidade, aí levava uma semana, 2 para a roupa aparecer lá. Mas depois que sabia que estava a turma no lixão mesmo, e a gente encontra na roupa, todo lado mesmo, aí eles passaram a antecipar as roupas. Então, morria hoje, no outro dia aparecia, nós reciclava aquela que era boa, né? Nessa mão levava para a feira também, e também selecionava as peças de grife, né? Que lá aparece muita roupa de grife. Então nós começamos a ficar até enjoados uma época lá. Só andar de roupa de marca e tênis de marca. Porque nós achamos um conforto, aquele sapato, acostumados a andar aquele sapato ruim. Aí nós começamos a pegar aquele restinho bonzinho assim. Não vou falar as marcas do tempo para não fazer o comercial. Mas tem uns tênisinhos gostosinhos de pôr no pé que facilitava o nosso dia a dia no trabalho. Que às vezes você estava com um sapato ruim, chegava de tarde, estava com os pés doendo, cansado, não sabia. Depois nós começamos a reciclar mesmo o produto mesmo, que é aquele produto bom, que ainda dava para nós, que não aproveitava para que servia para nós. Aí nós passamos a ter um conforto no pé, a roupa não ter aquelas camisas. Foi aí que nós pegou a onda da grife, que tem umas camisas que a gente vestia assim, ficava degolando a gente assim, aí nas outras caía bem. Então aí nós gostávamos muito de estar fazendo esse trabalho na reciclagem lá
e só marca só roupa de marca. Grife importante, já achamos grife de italiano, já achou grife lá de francês, roupinha cara mesmo, então nós usávamos. E perfume também, que tinha os restinhos de perfume, né? Aí de vez em quando nós tirava uma onda, olhava assim, se é aqueles que falavam que é o do gringo mesmo, sempre aquele restinho mesmo, pelo menos ficasse com aquele cheirinho, pelo menos umas 2 vezes estava bom, que era só o restinho mesmo. Então nós do lixo, nós passamos a aproveitar o melhor dele. Tipo assim, do luxo para o lixo, não, do lixo para o luxo. Então, para quem não tinha como pegar um desodorante, um barlazinho desse, falhou não, desodorante desse aí, você achou um restinho de francês no lixo, nós estávamos tirando onda. Eu tive a minha infância no interior de São Paulo. E as casas, né, eram normalmente divididas na parte da frente da casa, as mulheres tinham o seu jardim, né, a casa tinha o seu jardim e no fundo algum tipo de plantação, horta, essa coisa toda. Então era muito comum, né, você fazer montes, né, de matéria orgânica ou seja, uma forma rudimentar de compostagem. Você aproveitava, às vezes, do pessoal que vinha fazer compras da roça na cidade, as mães pediam para as crianças pegar o cocô do cavalo, né, para fazer, colocar nas roseiras, aquela coisa toda. Então, essa relação com alguns rejeitos era mais tranquila, né, no seu reaproveitamento. Você era muito também comum, né, as colchas de retalho, né? Que as pessoas aproveitavam retalhos para fazer outras coisas, se reformava muito as roupas, né? Então a durabilidade era maior, o consumo era menor também, né? Então há certas coisas assim da infância, por exemplo, não em forma alguma você desperdiçar alimento, né? Não pode deixar comida no prato. Os pais, mesmo sendo de classe média, etc., isso não podia ser o cuidado com seus objetos. Eu tenho brinquedos que eu guardo até hoje da minha infância, né? Então, eu acho que eu tive assim, uma boa escola. E também, por parte do pai, eu tenho uma herança, né, de imigrantes, né, de suíços, que vêm para o Brasil numa situação de bastante precariedade. Então, tudo é muito difícil, né? Então, quando você comprava alguma coisa, aquilo tinha que durar muito, né? Roupa, eu me lembro, era muito comum a roupa de domingo, a roupa de passear e a roupa de bater, né? Aquela que você levava até os últimos. E não é à toa que até no folclore do interior você tem isso, né? Na festa caipira. Como você caracteriza, às vezes, um caipira? Cheio de remendos, né? A roupa remendada aqui, no joelho, no braço. Então, um pouco essa imagem meio caricata, né? Mas que ajuda a perceber alguns valores ali que estavam embutidos. E eu tive, não sei se o prazer de viver numa sociedade, naquele momento, mais simples, né? E mais cuidadosa com seus resíduos. Primeiro, uma coisa que é clássica é a nossa rejeição ao lixo, né? Basicamente vem de uma relação entre a putrefação, né, do corpo e a putrefação do que tem de orgânica dos resíduos que nos afasta, cheira mal, não é? Então ele nos lembra o que vai acontecer com nossos corpos e tal. E a gente pode perceber que nós temos muito mais facilidades em tratar, em reaproveitar ou reciclar a parte não orgânica, vamos dizer assim, aliás, a parte não putrescível do lixo, latas, plásticos, etc. Tal. Quando você entra na área do orgânico, a coisa fica um pouco mais complicada. Nós temos, historicamente, uma atitude de afastamento vamos dizer, do lixo, né, das imundícies, como nós temos também, tradicionalmente, um afastamento do corpo, né, do morto, vamos dizer, da presença da morte, e isso historicamente se acentuou, né? Houve época que você tinha uma maior aproximação da morte, né? Hoje em dia essa distância é muito grande com a medicalização da morte, então é óbvio que alguns preconceitos surge em relação a isso, e não só em relação ao lixo, mas também
com as pessoas que mexem com ele. O gari, o catador, né? Assim como você tem um certo distanciamento do médico legista, né? Que mexe com cadáver, etc. No século passado, talvez, as pessoas morriam basicamente em casa, né? E também, vamos dizer, as guerras favoreciam muito esse contato com o corpo, etc. Em tempos de paz e em tempos modernos, nós estamos morrendo aonde? Nos hospitais, né? Então, raramente existe assim um velório em casa. As crianças não veem mais o morto na sala. Normalmente você morre no hospital e dali você já tem um serviço especializado, você sai do hospital sem que as pessoas vejam, você vai ser preparado, um caixão, etc. E aí sim vem a cerimônia, né? Então há um certo distanciamento. Às vezes, quando você vê um rosto já arrumado e não, você não vivencia, por exemplo, a agonia, né? Os últimos momentos, etc., como se tinha com a extrema-unção, né? Dentro das casas. Então, quando a gente fala da medicalização da morte, é que cada vez mais a gente se distancia do morrer, né? Isso se torna uma prática médica, né? Nos hospitais e assim por diante. Geralmente o velório acontece numa capela que está no centro de um cemitério que já fica à margem da própria cidade, não é? Os moribundos, por exemplo, as pessoas doentes, não é? Que nós também encarceramos em hospitais, não é? Para que essa vulnerabilidade do ser humano, a corruptibilidade do próprio ser humano, não atrapalhe a dinâmica da produção, não é? A dinâmica do trabalho. Eu sempre digo que as empresas, né, geralmente concordam em dar dias, né, alguns dias, 3 dias que seja, para uma pessoa que perdeu um ente querido, não é muitas vezes pela pessoa, mas é exatamente para que essa pessoa não perturbe o andamento normal da produção. O que existe também, né, na tradição é você associar, né, sujeira a pecado, né? E limpeza, a virtude, essas coisas. Então você vai, quando você imagina a Jerusalém celeste, ela é toda feita de materiais incorruptíveis, né? Mármore, jade, etc. Tal, você não fala de nada que seja corruptível. É como se no céu não tivesse resíduos, né? Quando você fala do inferno, o inferno é o lugar onde até as piadas, né, escatológicas, né, lugar de fezes, de sofrimento, etc., de enxofre, né, que tem a ver com o metano, né, o gás metano, que é produzido à medida que a matéria orgânica se decompõe, e até em determinados nomes, né? Como que você chama, às vezes popularmente, o diabo? O imundo, o sujo, né? As bruxas com toda aquela visão, né? do sabá, né? Que elas vão fazer as hóstias, né? De fezes. Então existe uma associação, né? Na nossa tradição, pelo menos da cultura ocidental, de você caracterizar, né? o mal, o sujo, o pecado, né? O bem, né? Aliás, veja, enquanto no inferno as coisas são escuras, etc., tal, os anjos resplandecem, né? São sempre brancos, né? Véus brancos, essa coisa toda. Então é interessante a gente ter isso presente, né, para ver como que é forte, às vezes, o preconceito que eu tenho com a questão do que é imundo, né, da imundícia e assim por diante. A sarjeta tem muito a ver com a ideia de para onde você... Antigamente você varria a rua e a sua obrigação era manter limpa a calçada.
E aí você jogava na sarjeta e as águas das chuvas se escorriam. Então, quando uma pessoa estava, vamos dizer, em situação social deplorável, então, assim, olha, cuidado, você vai terminar na sarjeta, né? Ou seja, naquele lugar limite entre o limpo, né, e o sujo, né? As pessoas da rua, né? Então, e aí depois essa separação se deu mais ainda entre o interior da casa e a rua como um lugar que eu posso sujar porque é público, e um lugar que eu tenho que manter limpo, que é a minha casa, e assim por diante. Então tem muitas coisas aí que podem ser exploradas, né? De maneira muito interessante. As prostitutas tiveram sempre, né, principalmente na antiguidade, um papel de que elas seriam sujas, né, porque de alguma forma praticavam sexo com vários homens, né, ao mesmo tempo. Assim. Dentro da tradição, a Maria Mulambo, por exemplo, é uma figura, né, aí eu me esqueço da Pombagira, né, da Pombagira, mas que só se manifesta, né, em monturos. Ela quer se relacionar com pessoas sujas, ela quer lixeiros e assim por diante. Então, você vê já uma gradação. A Pombagira pode ser mais sofisticada, mas uma das suas manifestações é exatamente no monturo, né? A Pombagira, né? Maria Mulambo, e daí vem a expressão, pô, esse cara é mulambento, né? Então, notem que até nas mais diversas imagens da religião, às vezes vem figuras, né? Como em algumas sociedades, as pessoas que lidam com cadáver ou com lixo são imundos, pertencem a uma casta social inferior. Então, isso está muito arraigado dentro de várias tradições culturais, né? São pessoas marginais sociais, né? Geralmente as pombagiras se diz que elas foram prostitutas em vidas passadas, os exus malandros, né? Pessoas que estavam envolvidas com roubo, com assassinatos. Então, assim, é escória social, na verdade seria o lixo social, né? Mas são entidades sagradas, né? E que estariam dentro da quimbanda, dentro da umbanda também. Então é aí que existe a pombagira, e são várias pombagiras, e dentre elas a pombagira Mulambo, né? Conta-se o mito que era da filha de um senhor feudal com uma mulher escravizada. Aos 8 anos ela fica órfã e vive com seu pai numa casa muito boa, cheia de conforto, muito rica. E ela era uma moça extremamente bondosa. Ela saía, percorria cidades, distribuía dinheiro, alimentos para os pobres. Mas aos 18 anos o pai dela morre, né? E ela acaba que conheceu nessa peregrinação dela nas ruas um homem que ela se apaixona perdidamente e se casa com ele. Só que esse homem o atraiu, né? Na verdade ele queria era a fortuna dela. Então ele trai ela, rouba tudo que ela tinha e ela fica muito pobre, né? Então a Maria não tem mais aquelas vestes belíssimas, ela sai pelas ruas como mulambos, com roupas esfarrapadas, e fica perambulando pelas ruas da cidade. Mas as pessoas gostavam muito dela, chamavam ela de princesa dos escravizados. Aí teve um dia que passou perto dela uma senhora, uma mulher que era dona de um cabaré, fica encantada com a beleza da Maria e chama a Maria para trabalhar no cabaré. A Maria vai e como ela era muito bonita, ela chamava muita atenção dos homens, rapidamente ela faz fortuna, né, com esses clientes poderosos. E um belo dia, esse ex-homem da vida dela fica sabendo que ela estava trabalhando nesse cabaré e muito assediada, com muita fortuna novamente, e manda um recado para ela pedindo perdão e marcando um encontro numa encruzilhada. A Maria Mulambo vai, encontra com ele, mas era uma cilada, né? Ele não aceitava ela estar trabalhando num cabaré e sendo assediada por tantos homens,
e acaba que encomenda uma morte para ela a facadas, né? Então, a Maria Mulambo, ela é uma entidade da Umbanda, e que as pessoas procuram a Maria Mulambo pedindo auxílio e ajuda, né, em situações que essas pessoas vivem no seu cotidiano, de traições, qualquer traição ou mesmo traições de amor. Em sua obra, Emílio apresenta, como contraponto à rejeição comum aos resíduos, a perspectiva de pureza e de encantamento da criança com relação ao lixo. O fascínio que muitas crianças têm em relação ao lixeiro, né? Porque, no caso, né, ou uma carroça, ou um caminhão, né, que eles vêm virando as coisas, tal, não é incomum que uma criança, em um certo momento, às vezes pelos uniformes, diga: ah, eu quero ser lixeiro, né? Agora, é óbvio que essa ideia de ser lixeiro vai ser, de alguma maneira, não vai ser incentivada, né? Aí vai crescendo o preconceito, né, de que você deve se afastar do lixeiro, como você não gosta muito de conviver com o coveiro, né? Você sempre tem profissões que você, de alguma forma, vai criando um afastamento dela, né? Então, infelizmente, o lixeiro, né, ainda sofre muito com isso, apesar de que eu acho que hoje os caminhões de lixo, os aparatos de segurança, os uniformes, distanciam um pouco esses preconceitos, mas que são ainda muito presentes, né? É muito raro uma criança chegar: o que seu pai faz? Ah, meu pai é lixeiro, que não receba assim, um olhar assim, meio curioso, né? O que me chamou a atenção foi quando eu estava fazendo uma leitura sobre um filósofo considerado um socialista utópico, quando então, imaginando uma sociedade perfeita, ele foi então questionado quanto à possibilidade, não é, de este mundo vingar, em virtude de que, por exemplo, ninguém gostaria de trabalhar ou tratar do lixo. E ele então chamou a atenção para o fato de que as crianças têm um fascínio pelo lixo, e que somos nós, não é, na educação dessas crianças, que muitas vezes fazemos a criança associar o lixo a uma coisa que deve ser desprezada, uma coisa que deve ser descartada, não é? E para que depois, não é, hoje a gente percebe isso, né, para que depois desse processo, né, de educação da criança nesse sentido, a gente tente hoje agora, com essa criança adulta, tentar fazê-la reconhecer, não é, a importância do trato do lixo. Olha, eu acho que em todo lugar, né, você vai ter que encontrar alguém que fale do lixo. E o Cascão é um personagem muito interessante, porque ele não só pega aquela questão da criança, né, de uma determinada fase que não quer tomar banho, que é sujo, né? Mas ele também gosta, muitas vezes você vê o Cascão dentro da lata do lixo, etc. Então ele é um personagem assim, que eu acho interessante, que é muito simpático, né? Convive com as outras crianças, que também têm as suas características, né? E ao mesmo tempo ele fala sobre o lixo, sobre essas coisas todas, e é mais às vezes até de uma forma positiva, né? Então eu acho um personagem instigante, né? Tanto que uma aluna que eu tive fez uma tese de mestrado sobre o Cascão, sobre as histórias do Cascão, vendo esse negócio, até aquilo que nós já falamos de diabo, ou de Deus, etc., o diabo meio sujo, etc. Então essas coisas eu acho muito interessantes e até para ser aprofundadas, né? E o Cascão é um personagem brasileiro, né? Uma contribuição de um artista, de um escritor brasileiro. Ao homem atual, destaca Emílio, o afastamento dos resíduos, contrário à postura das crianças, deve ser repensado. O lixo tem muito a nos ensinar, frisa o pesquisador. O
que ele tem a nos ensinar? Primeiro, que nós somos finitos, né? E cada vez mais isso está sendo esquecido. Nós temos uma visão de que nós somos forever young, né? Esse mote, né? Sempre seremos jovens, tudo tem que ser novo, etc. Tal. E não é bem assim. Assim como o nosso corpo acaba, os nossos objetos acabam, as nossas cidades, né, também se deterioram. Então, eu acho que o lixo pode nos dar assim, uma informação para que a gente seja menos presunçoso, sejamos mais simples, mais humanos, né? Porque, afinal de contas, a degenerescência é uma característica do nosso viver, né? É óbvio que, às vezes, ele pode nos mostrar também que aquilo que é resto, né, de cozinha, etc., pode novamente vir, né, a se tornar, vamos dizer, substrato para o crescimento de outras plantas, né, que, às vezes, materiais que nós descartamos podem ser reaproveitados, sem aqueles mitos todos que eu falei. Então, são lições importantes até de humildade, né, diante das coisas, né? Então, não sei, eu acho que só mesmo, a primeira coisa que você precisa entender é que você se distanciando do lixo, você começa a criar problemas. E quando você se aproxima dele, você começa a ver alternativas, né? E eu gosto de chamar muita atenção para até uma questão, até um texto bíblico, né? Você tem um texto na Bíblia que é muito interessante, chamado Recolhei as sobras para que nada se perca. E em que contexto que se é dado essa frase? É no dito milagre da multiplicação dos pães, dos peixes, aquela coisa. Então você vê Jesus, né, multiplicando para as pessoas aquele alimento, mas ao mesmo tempo diz, olha, cuidado, recolha as sobras para que nada se perca. É uma lição fantástica, né? É assim, já que podemos multiplicar à vontade, para que nos incomodarmos com as sobras? Então, eu acho que essas questões não são questões só pontuais, elas são muito didáticas, né, no sentido de... E também aquele velho, né, do pó, nós voltamos do pó viemos, ao pó retornaremos. Então, essa lição de finitude é uma coisa que você pode aprender bem com os resíduos. Agora, a brincadeira que mais não me incomodava, né, era assim, falado, é o filósofo do lixo, né? Eu achava uma forma pobre de caracterizar a questão, né? Que o lixo, sim, pode ser um tema muito interessante, né? Até para a filosofia, a finitude, né? A degenerescência, isso tudo. Se a morte é um tema importante, né, para a academia, por que não o lixo? Há relações muito interessantes aí. Mas depois isso foi acabando. Mas até hoje há pessoas que pensam que eu sou engenheiro, né, ou um filósofo que está deslocado dentro de uma outra área, e quando na verdade não é isso, né? Se eu me perguntar qual é a formação ideal para uma pessoa que vai tratar de resíduos sólidos, é um engenheiro agrônomo, né, para mexer com compostagem, um engenheiro civil para mexer com as plantas, essas coisas, um químico, né? Então é uma área multidisciplinar. Então eu acho que o estranhamento maior foi a aproximação de uma pessoa que originalmente fazia filosofia. Esse foi um caso interessante, né? Que eu fui uma vez participar de uma banca, né? Eu não me lembro se era acho que era de doutorado, acho que foi em Brasília. E a moça
a moça estava fazendo uma discussão, né, sobre as incongruências da legislação nessa área de resíduos. E eu fiz os meus comentários, etc. E uma professora, né, não vou dizer nem a área, ela trouxe os seus livros, né, para usar, etc. E aí me cutucou, né, dizendo assim, olha, eu trouxe aqui meus livros para poder fundamentar, já o professor não pode trazer o seu objeto de trabalho, senão ele teria que pôr lixo aqui, né? Aí, depois, quando a palavra veio novamente, né, me foi dada a palavra, aí eu também retruquei, né? Eu falei assim, não, professora, eu já trouxe todo o meu material aqui. Ela falou, como? Eu falei assim, é como o nosso velho Aristóteles colocava, em ato e em potência. Tudo que está aqui, inclusive a senhora, são resíduos em potência. Não é? A senhora, como eu, vamos apodrecer, essas paredes um dia serão resíduos, os móveis, etc. Tal. Então, eu trouxe sim, só que em ato. Aliás, em potência, porque aí todo mundo riu, etc. Tal, mas foi uma maneira sutil, né, de mostrar o que os medievais faziam, né, com a dança da morte, com aqueles retratos, né, você aqui novo, depois você a caveira, né, aquela temática da Vanitas, né, então para chamar a atenção dela de que tudo aquilo que estava ali ao nosso redor possivelmente em alguns anos seriam resíduos, né, que teriam que ser destinados adequadamente. Aí todos riram, etc., e a coisa foi para frente.